like there's no tomorrow. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Natasha e o assunto do vídeo de hoje é um pedido de João Paulo, que ele deixou assim, se não me engano o nome dele é João Paulo, sim. É que eu esqueci de olhar o comentário de novo antes de começar a tiragem. Enfim, ele disse assim, ele pediu para que fizéssemos aqui uma nova tiragem a respeito do assunto da Ucrânia lá, né, naquela situação de conflito, né. Porque acho que o último vídeo que eu fiz foi, acho que mês retrasado, eu não lembro. E, enfim. Então, mas ele deixou entreaberto, ele não falou especificamente qual assunto que ele queria dentro dessa situação da Ucrânia. Então, eu vou ver um geral, ver o que aparece para nós nas cartas hoje, tá? E eu tive uma ideia, né? Já que ele não especificou o que ele gostaria de saber, ele deixou lá escrito que gostaria sobre a Ucrânia. Então eu pensei em dividir em duas tiragens, né? A primeira parte, digamos assim, ver a questão do Putin, né, da Rússia, e a segunda parte sobre a Ucrânia e o Zelensky, né, para a gente ver uma visão mais ampla de como está a situação. Antes de eu começar, eu gostaria de dar um recado, gente. Deixa eu me lembrar aqui. Naqueles dias que o pessoal estava pedindo vídeos sobre a Ucrânia, e eu fiz, após eu ter terminado os vídeos, eu recebi um recado que eu tinha que dar assim, mas não tive oportunidade. E na verdade eu acabava esquecendo de dar também quando eu ia gravar os vídeos. Foi pedido assim, que quando as pessoas fossem pensar na Ucrânia, naquela situação de conflito, não importa qual lado você esteja, tá? Daquela situação. Se você vai pensar neles, vai rezar por eles, é para vocês mandarem boas vibrações, vibrar amor e paz quando pensa naquele povo. Por mais que quando a gente assiste noticiário, e noticiário aparece tragédia, gente, não fiquem focando na tragédia, tá? As pessoas que estão encarnadas lá, elas têm as missões delas para cumprir, né? E cada um está no local que deve estar, porque faz parte da sua reprogramação, reencarnatória delas, enfim. E então elas estão lá por causa que tinha que estar lá, sabe? Aquela história das energias, do momento, do programa reencarnatório, enfim. Não vamos entrar aqui especificamente no assunto, mas o que eles pediram o quê? Que algumas pessoas, quando vão rezar por aquela situação, ou pela Ucrânia, elas estavam vibrando muito medo, elas estavam vibrando muita dor, e elas estavam vibrando tristeza, enfim, principalmente um temor muito grande em que aquele conflito aumentasse e se espalhasse pelo globo terrestre. E eles estão falando que não é para pensar assim, tá? Eles pedem que, então, quando vocês forem rezar, orar, enfim, por aquela situação, por um determinado país ou povo, é para mandar boas vibrações, tá? Focar no amor, sentir amor, transferir amor para aquele local, para aquelas pessoas que estão precisando. Paz, quando for rezar, reze pela paz, tá? Não foca na dor, não tenha medo, tá? Porque eles falam assim que quanto mais vibramos assim em medo, temores, ou ficamos com assim, tipo, aquele sofrimento, dó daquela situação, por mais triste que esteja, né? Ou sejam esses conflitos, não é para nós mandarmos energia ruim daqui, é para nós mandarmos energias boas para lá, para ajudar a apaziguar a situação. É mais ou menos isso que eles queriam dizer. Esse recado já era para ter dado muito tempo, mas eu esquecia nos vídeos. E surgiu, na verdade, depois que eu gravei um determinado vídeo que começaram a avisar. Por quê que eles começaram a avisar naqueles dias? Porque muitas pessoas, quando estavam rezando por aquela situação, estavam focando em dor, em medo, em sofrimento. E acabavam mandando, quando se concentravam, né, pensavam naquilo, acabavam mandando essas energias ruins para lá. E isso acaba, sabe, não ajudando, ajuda a piorar, na verdade, a situação, tá? Então eles pedem que, quando pensar naquele assunto, não tente desviar, tá? Mas quando tiver que pensar naquele assunto, rezar por eles, foca no amor, na paz, manda coisas boas, vibrações boas para o local, tá? Que é assim que eles trabalham com energias positivas. Vamos começar, né, gente?
Tá, como eu falei, primeira parte aqui, vamos fazer uma visão sobre o Putin e a Rússia, né? Para sejamos justos, né? Em questão da ver como é que estão as energias. Também porque às vezes pessoas aparecem aqui no canal e elas têm lado, elas escolhem um lado nesse conflito. Tem gente que está do lado da Ucrânia, tem gente que está do lado do Putin. Tem gente que não gosta do presidente Zelensky, daí vem aqui nos comentários brigar. Então, assim, para sermos justos, vamos mostrar, né, as duas situações, o lado de cá e de lá, enfim, para todos ficarem, digamos assim, o mais quanto possível. Mas, por favor, gente, não vibrem no negativo. É o que eles pediram antes. Quase virou. Acho que não virou nenhuma. Tá, vamos continuar. Tá, eu entendi que era pra sair. Ah, ok. Mais alguma carta pro Putin, por favor? Ah, ok. Eu desconfiei que tinha mais alguma coisa. Uhum. Ok, gente, o que que eu vejo aqui? É como se o Putin estivesse com as emoções dele meio contraditórias, sabe? Uma hora as coisas vão tudo bem, parece que tá tudo muito positivo. Inclusive aqui mostra que ele tem uns planejamentos aqui, que ele está em desenvolvimento, ampliando, fazendo acontecer as coisas aqui. E tá, nossa, muito positivo, fazendo as coisas andar, fazendo as coisas crescer, tá muito bom nesse sentido, tá? Aí o que que acontece aqui? Tem alguns outros momentos que ele precisa, uma coisa mais sombria envolve aquela pessoa, né? Então aqui parece que ele fica com sentimentos um pouco conflituosos, apesar que os projetos deles parece que estão em pleno desenvolvimento muito positivo, tem alguma coisa da sombria nessa história. Ou às vezes parece que ele entra em contradição com as emoções dele, o planejamento vai tudo muito bem, tô dominando a situação, aí de repente ele sente algo sombrio pegando ele. Também mostra aqui que pode acontecer que os projetos deles aparecem assim num amplo desenvolvimento, acontecendo tudo maravilhoso, mas é uma ilusão, tá? Aqui fala muito sobre cuidado com ilusão. É como se o Putin estivesse desenvolvendo vários projetos, planos, botando em execução, fazendo acontecer, mas é uma ilusão. Fala muito aqui de uma ilusão, tá? Aí, só que é engraçado, apesar da ilusão tudo, mais à frente tem aquele foco que as coisas podem melhorar ainda para ele, mas as coisas aqui para ele, na energia principal, demonstram que podem entrar ainda em conflito, sabe, uma contradição. As coisas ele planeja de um jeito, vai indo tudo bem, o plano inicial dele. Aí de repente começa a ter umas contradição ali nas ideias. Parece que é uma ilusão, parece que então é uma coisa meio sombria ali, tá? Mas assim, me vem a informação que nessas contradições, né, dessas ilusões, esses sentimentos mal resolvidos ou assim obscuros dele, tem muito a ver com ódio. É o que fala aqui muito, é como se fosse ódio guardado, sabe, acobertado, tá lá no fundinho. Às vezes a pessoa nem sabe que tem tanto ódio assim, mas às vezes sai pra fora, é o que diz aqui. Mas fala muito sobre, cara, tem coisa obscura aqui. Tem coisa que não é revelado também.
É como se ele tivesse com planejamentos secretos, coisas assim que não vê a público. Tem coisas aqui escondidas, tá? E tem a ver com os planos dele que ele está em pleno desenvolvimento. Ah, sim, eu não posso esquecer. Pode haver que indiretamente isso tem a ver com os Estados Unidos, porque tem uma águia aqui, né? Um tipo de águia nesse baralho. E nós sabemos que todo país ele tem um arquétipo. Todo país é regido por um arquétipo. O arquétipo dos Estados Unidos é aquela águia branca, da cabeça branca, né? Aqui temos uma águia, mas ela não é exatamente aquela da cabeça branca, mas temos uma águia. Para estudar cada país tem um arquétipo. Por exemplo, a China é o dragão, e assim vai. O Brasil uma vez era representado pela onça. Aí depois o pessoal falou que passou a ser o tatu-bola, alguma coisa assim, e daí o Brasil desandou um pouco energeticamente, porque o tatu-bola não é um animal que está, como digamos assim, acima da cadeia alimentar, acima, dominando outras espécies, digamos assim. Enfim, às vezes o país tem um arquétipo e muda para o outro e muda as energias, né, gente? Muda o comportamento, enfim. Mas aqui que dá pra ver, é como se o Putin estivesse desenvolvimento do planejamento dele, o plano dele, mas estivesse de uma forma querendo dominar outros que estão por baixo. Aqui vem o arquétipo do coelho, né? Algumas pessoas que estão por baixo, que parecem mais melindrosas e não têm o mesmo poder que eles estão tipo como se estivessem por cima, comandando toda a situação. Mas a lua é ilusão, né? Olha, nas cartas dele, olha, gente, lá no inconsciente dele, no fundo, ele está vendo situação que parece que ele está sem saída, tá? Aqui, apesar que na cabeça dele, quando ele está acordado, consciente, planejando e executando, a cabeça dele tá tudo os planejamentos lá, botando em ação, fazendo acontecer, né? Apesar que vem esse lado sombra, às vezes, aqui, né? Tá uma coisa meio esquisita, que envolve, ilude, enfim. Mas no inconsciente dele aqui, está marcando que é um planejamento, uma luta sem vitória. Aqui é como se fosse assim, não tem saída, não tem para onde ir, tá trancado os caminhos. Aqui é como se a pessoa assim fizesse várias coisas, seguisse em frente, mas não tem vitória aqui, não tem vitória, ele vai ter que mudar. Digamos assim, se ele tem uma ideia, se ele planeja com todo esse conflito atingir um determinado objetivo que nós não sabemos, porque está aqui acobertado, né? Nós não sabemos, não tem vitória, não tem. Ai, gente, som alto essas horas. Eu falo, aqui onde eu moro é tranquilíssimo, mas eu ligo a câmera, acabou a tranquilidade. Enfim. Assim, olha aqui, gente. Aqui o fundo de baralho é claro, ó. Ele está numa situação hoje que pode ser que ele se toque um pouco depois, mais pra frente, que não tem saída. É o tipo de luta que você vai lutar e as coisas não vão sair do lugar. Não tem resultado aqui. Não obtém aquilo que ele realmente quer. Ele pode ter algumas conquistas, porque aqui demonstra que ele vai pra frente, desenvolve, que a coisa tá prosperando. Mas ele não atinge o objetivo maior que ele queria. Tanto que daí vai levar ele a grandes reflexões profundas para descobrir qual a solução para atingir esse objetivo real que ele gostaria. E não sei, provavelmente acho que ele não consegue deslumbrar essa visualização. Por quê? Porque logo em seguida vem uma carta aqui que parece que é como se a pessoa entrasse em total desequilíbrio, nem pensasse, nem planejasse mais nada, simplesmente se jogasse, assim, tipo, fazia as coisas sem pensar. Sabe aquele momento que a pessoa acha que está com todo o poder na mão, então vai à luta, se joga, dê o que der? Ele está muito nisso, nessa energia aqui, ó. Muito nisso. Quando ele vê que as coisas estão amarradas e não andam, não atinge o que ele queria atingir, ele começa a planejar melhor como fazer, o que modificar para, né, alcançar aquilo que ele deseja. Mas na prática, o que mostra ele fazendo na prática? Agindo feito um louco. É o que diz aqui, não tem planejamento, não pensa bem no que está fazendo, não. Espiritualmente não é bem. Essa carta aqui, no quesito espiritual, ela já indica que a pessoa não está bem espiritualmente. Não é bem acompanhada espiritualmente. Tem essa questão, tá, gente? Não tem essa questão. Aqui, ó, se formos ver na questão espiritual essas cartas aqui,
Ele não está bem acompanhado, não. A assistência espiritual dele é extremamente da pá virada, sabe? Não é boa. E o que acontece com uma pessoa com a espiritualidade em desequilíbrio, ou mental desequilibrado, né? E começa a ficar sem visão também do que fazer, das coisas, né? Começa a agir feito um louco, sem pensar, sem ter um rumo direito, né? Começa assim, dê o que der. Assim, doa quem doer. É aquela... fica na energia de um louco mesmo, né, gente? Mas aqui não vemos um louco positivamente, aqui é um louco negativamente. É aquele louco que não sabe mais o que fazer para atingir o que quer. Então se joga, dê o que der, não importa as consequências. É meio assim, sabe? A pessoa é meio desequilibrada. Vamos ver o resto, que aparece aqui energias em geral para o Putin. O que eu sinto aqui? No baralhar a gente já sente a energia da pessoa, né? Aqui o que eu vejo? Tem um pouco de desequilíbrio, que as coisas às vezes parecem uma coisa e vai para outra, tem um pouco de desequilíbrio, mas ao mesmo tempo tem umas coisas que estão travadas, dá para sentir aqui. Gente, conforme o baralho escorrega na mão, a gente já sabe como é que está a energia da pessoa. Não importa em que parte do planeta a pessoa esteja, a gente capta. Tá travando, ó, tem alguns travamentos aqui. Oxi, quanta carta. Vamos ver. Tá. Eita. Gente. Não, sem dúvida nenhuma. A primeira carta aqui que já abriu o jogo, o que é? Aqui mostra que ele realmente confirma que ele tem um planejamento e o foco dele é atingir seu objetivo maior. Se sentir extremamente, como é que se diz? Satisfeito e realizado que conseguiu atingir o objetivo dele, tá? Comemorar mesmo. Esse é o objetivo dele. Eita, muita carta. Calma aí que eu tenho que baralhar um pouco. Eu já termino de ver. Vou tirar mais umas. Quando quer vir, não adianta. Mais uma carta, por favor. Eu pedi uma, mas veio várias. Não adianta. Ih, peraí, viram mais uma aqui. Não. Tá certo. É só essas. Eu pedi mais uma carta, mas na verdade me mandaram 4. Deixa eu puxar mais pra cima. Mas já aqui dá pra ver, né? Olha, gente. Ixi, o que acontece aqui? Ele almeja, né, atingir o êxito dele lá, os objetivos maiores dele, e comemorar muito, se realizar muito ao atingir esses objetivos. E ele tem promessas em relação a essas histórias. Atingindo esses objetivos maiores, ele tem promessas aqui que ele quer fazer, que ele fez, né, ou faz, que ele quer botar em execução, que realmente é honesto, ele quer colocar essas coisas em execução. Só que o que vai acontecer? Não vai dar certo, tá? Mesmo que, digamos assim, que ele faz tudo aquele terror lá na Ucrânia, que ele vença a guerra. Tem um astrólogo russo aí, agora vi dizer esses dias, que fez uma previsão que diz que a Rússia vence a guerra, digamos assim. Mesmo que ele atingisse esse objetivo de ganhar essa guerra, ele tem promessas a respeito desse assunto e ele não vai cumprir. Por mais que ele queira cumprir, ele não vai conseguir. Não vai conseguir.
Aqui mostra ele fazendo muito bom milagre, fazendo um monte de promessa, envolvendo, cativando as pessoas. O que acontece? Provavelmente são o exército, né, os soldados, os próprios russos, e ele cativa, envolve o emocional das pessoas, ele seduz as pessoas com as palavras, ele convence as pessoas e as pessoas embarcam nessa ideia. Os russos embarcam nessas ideias, não é somente os russos, tem gente de fora da Rússia que não é russo, que está embarcando nessas ideias, está entrando nessa também, tá? O que acontece aqui? Ele não cumpre o que fala. E não é que ele não queira cumprir, ele não vai conseguir cumprir, porque é uma questão que o tempo vai passar, ou recursos vão cair, e ele não consegue cumprir o que ele promete. Ele tem uma maneira de falar que seduz muito aqueles que acreditam nele e embarcam nessa ideia dele, tá? Mas eu já aviso de antemão, quem está entrando nessa, ele não vai conseguir cumprir. É o que ele fala lá. E às vezes é coisas que ele está prometendo, coisas que nem aparece na mídia, tá, gente? É coisas lá que ele promete para pessoas locais, que ele tem contato, enfim. Porque a Rússia, nem todo assunto que rola dentro da Rússia vem para fora, tá, gente? Para começo da conversa. E tem aqueles assuntos que eles falam até com as próprias pessoas que estão nas lutas, né? Ali por eles. E que são coisas que não vêm para a mídia, não aparecem em jornal, são coisas que ficam só lá nos bastidores. Mas então aqui mostra que ele é muito cativante em falar coisas que envolvem as pessoas, os sonhos, os ideais das pessoas. Mas ele não vai conseguir cumprir, não vai colocar em ação. Então aqui mostra ele tentando fechar uns certos acordos com outros países, tá? E pode ser países até que estão... tem uns aqui que podem estar até um pouco distante dele, país que tem, como é que se diz, que tem divisa de mar, oceano entre ele e esses países, digamos assim. Então pode ser países até de outros continentes, países, não só países vizinhos, pode ser países vizinhos também, porque aqui tem, né, dessa questão, mas pode ser países também que estão um pouco mais longe. O que acontece? Até mesmo por não conseguir cumprir tudo que fala, enfim, mas ele vai tentar fazer acordos, negócios, se envolver com essas pessoas, tá? Outros países, fechar alianças, enfim, fazer umas estratégias com esses outros países, mais uma vez tentando envolver o emocional das pessoas. Aqui mostra que ele é um bom enrolador, na verdade, né? Mas aqui também indica que algo precisa ser transformado, que mesmo que ele almeja muito uma vitória, mesmo que essas vitórias desse conflito e ele consiga ganhar, não fica exatamente como ele gostaria. Então aqui demonstra que ele vai ter que transformar algo, finalizar uma situação, dar um término. Por quê? Porque se a gente vê aqui a sequência, ó, mesmo que ele almeja muita vitória, tá? Às vezes, não é indício que ele vai conseguir a vitória, mas mesmo que ele conseguisse, logo teria que finalizar uma situação e mudar totalmente de planos, porque essa carta aqui é karmática, e indica que precisa finalizar esses planos, mudar completamente diferente, iniciar outros projetos, outras questões. Por quê? Porque nesses novos projetos, ele pode sair ferrado, digamos assim. Porque aqui indica que pode haver algum prejuízo nesses novos projetos dele. Aqui indica que ele precisa ter muita cautela nesses novos projetos. Indiferentemente dele conseguir atingir o objetivo maior dele na Ucrânia ou não. Não é, o resultado final não é exatamente o que aparece ser, tá? A vitória aqui aparenta ser muito boa, muito próspera, tem algo escondido. Que, gente, não vai ser tão próspero assim como eu imagino. Aqui mostra ele tendo muita cautela e depois tendo que ir para o ataque de novo. É complicado, né? Mais uma vez aqui mostra que aí o que acontece? Vamos supor que ele conseguiu atingir o objetivo dele lá na Ucrânia, que ele ganhou. Vamos supor, tá? Aqui mostra que ele é obrigado a fazer umas transformações aqui, mesmo se achando que conseguiu tudo, porque não consegue cumprir o planejamento que tinha, tá? E aqui mostra ainda que ele começa a ter empecilhos no caminho dele para executar aquilo que ele queria. Por isso mesmo ele não consegue cumprir o que ele prometeu. Por quê? Há terceiros se metendo aqui e atrapalhando os caminhos dele, digamos assim, atrapalhando os planejamentos dele, tá? Aqui mostra mais uma vez ele querendo se reorganizar para ir para a luta, de novo,
Ou seja, quando ele acha que está ganhando, que está alcançando o objetivo dele, vai ter empecilhos. E é empecilho que provavelmente vem de fora. Porque aqui mostra que ele tem que se reorganizar tudo no planejamento dele, mudar todos os planos que ele tinha para conseguir colocar em prática aquilo que ele tinha planejado lá atrás. Quando ele acha que deu certo, ele vê na prática que não era bem isso. Alguma coisa atrapalha, tá? Aqui vemos pessoas disputando, né? O negócio não está bom. Ah, sim, aqui mostra aqui, ó, erros repetidos, tá? Então vai surgir empecilhos no caminho deles, terceiros se metendo. Quem são os terceiros? Provavelmente são outros países, né, que provavelmente possuem tratados internacionais de paz, de negócio. O comércio aqui, ele é muito forte, gente. A parte comercial entre países é muito forte. Então aqui mostra que ele tenta fechar acordo com outros países, porque esses países vão fechar as portas para eles. Aqui parece países mais... pode ser os vizinhos até, porque olha aqui, ó. Parece muitos morros, montanhas. É como se fosse alguém do mesmo continente. Países até mesmo do mesmo continente começam a botar empecilhos para ele. E aí ele tenta fechar novos acordos com países até que estão muito longe dele, né? Para ver se sustenta aqui. Mas aqui fala sobre erros repetidos. Fala que o Putin quer tudo ao mesmo tempo, ou seja, ele quer a vitória em cima da Ucrânia, ele quer pegar todos os bens materiais e imateriais da Ucrânia. Isso pode incluir até tipo, as colheitas que tem lá, que não estão conseguindo, né, escoar, enfim. Aqui mostra o que? Ele quer ter um controle total, ele quer ganhar a guerra, ele quer controlar outro país. Ele tem outros planejamentos por trás aqui, obscuro, que ele quer colocar em prática depois que ele tirar o poder da Ucrânia. Aqui mostra que ele quer derrubar, né? Ele quer vencer lá. Assim que ele vence aquela situação que ele domina e tem um controle, ele tem outros planejamentos que ele vai colocar em prática. É isso, é uma consequência do planejamento. Mas aqui diz que não será possível. E ele não consegue fazer o que ele prometeu, mesmo ele querendo muito. Porque empecilhos surgem nos caminhos dele, obrigando ele a ter que mudar o planejamento aqui com muita cautela, muito cuidado e ir para a luta de novo, tá? Mas isso vai levar ao que, ó? Mesmo ele fechando acordo, tentando fechar acordo, né? Se unir a outros países que estão até às vezes longe dele, alguns, né? Nem todos. Pode ser algum. Aqui fala muito sobre, tipo, é como se fosse algum país que está separado dele pelo mar, ou pelo oceano, ou por água. Às vezes não é tão longe assim, mas é separado por água. É nesse sentido. Mas vamos supor que ele conseguiu fechar os acordos dele lá que ele queria, tá? Com os outros países, nações que ele queria. Aqui mostra que como ele é uma pessoa muito, como é que se diz, gananciosa, mas é no sentido que já passa dos limites, né? Ele quer tudo ao mesmo tempo, ele quer dominar a situação, ele quer isso, quer aquilo. O que acontece? Ele vai acabar cometendo erros. E aqui fala erros repetidos que levam a um sofrimento e desapontamento. Ou seja ele tentando fazer união com outros países para, né, dar uma desviada nesses caminhos para ele chegar no objetivo que quer, ou seja, traçando também, pode ser novos planos, novos projetos e planejamentos em relação a tudo isso para, de novo, desviar aquilo que atrapalha para atingir os seus objetivos. Os dois caminhos levam a mesma coisa, ao sofrimento, tá? Aí aqui mostra mais uma vez eu ia dizer Trump, o Putin muito preocupado com relação ao futuro. Provavelmente pode ser o futuro dele ou o futuro da Rússia, pode ser. Mas aqui pode ser o quê? Preocupado com os planejamentos. Por quê? Ele almejava, gente, mais estabilidade, segurança, riqueza, tá? Aqui mostra que ele almejava mais riqueza, muita riqueza material, tá? Que trouxesse prosperidade para eles, mas também aquela questão da estabilidade, sabe? Do lucro, da segurança material. Cara, sério, aqui diz que ele ia a cabeça dele gira como se ele, ao executar todas essas porcarias aqui que ele quer, ele fosse atingir um nível de riqueza, domínio,
sabe? Que ele ia ficar no topo. É isso que aparenta aqui. Só que antes de chegar ao topo, mostra aqui que as coisas não saem como ele queria. Não saem como ele queria. E mostra que ele temendo muito. Preocupado com o futuro. Muito preocupado com o futuro, tá? E aqui também pode ser uma certa escassez, tá, gente? Porque tem umas cartas aqui que falam de escassez, tá? Escassez aqui. Esses conflitos, pode chegar um momento que o próprio país dele tem algum tipo de escassez e que quando chegar perto do inverno, vai começar a surgir um pouco de consequências dessas escassez. E eu falo a verdade na cara de vocês, gente. Vocês acham mesmo que se a Rússia começar a passar por alguma crise interna, ela vai contar publicamente o que está acontecendo? Ela vai demonstrar para o mundo o que está acontecendo lá dentro? Não, eles não vão contar, eles vão fingir que está tudo bem. Para começar a conversa. E aqui mostra, ó, ele tentando replanejar toda uma situação, finalizar ciclos, para fazer uma transformação, começar novos projetos, rumo à vitória de novo, com toda a força do mundo. De forma muito fria e calculista. Mais uma vez mostra ele aqui indo à luta, tentando o quê? Tirar todos os pedras do caminho dele, os empecilhos que atrapalham para ir rumo à vitória, tá? Porque aqui que ele quer. E ele não mede consequências, tá, gente? Aqui essa carta diz assim, ele não quer saber o que é bom, o que é ruim, o que é mal, o que é o bem. Não, ele tem um objetivo, ele quer a vitória, é só isso. Tá? Ele passa por cima de qualquer um, é o que diz aqui. Só que, por mais que ele pense que ele vai estar assim, ganhando a situação por cima, né, do trono do mundo, do topo das montanhas aí, sabe, mandando, desmandando, vai chegar um momento que ele vai perceber que os caminhos dele se trancam e ele vai começar a replanejar tudo de novo. Essas cartas aqui confirmam aquelas três aqui do fundo do baralho. Ele vai começar a replanejar tudo de novo para tentar desviar, né, os outros países que estão atrapalhando ele a avançar no plano dele. Porque ele quer se tornar aqui, digamos assim, sentar no topo da montanha e se sentir um rei, né? O que manda, desmanda e, digamos assim, contém em suas mãos as maiores fortunas, prosperidade material e controle da situação possível. Mas eu acho que fica difícil de alcançar isso, porque é muita carta aqui no meio de empecilho, pedras no caminho, gente que se intromete e atrapalha os planos dele. Provavelmente são os outros países que vão começar a tomar decisões que atrapalham. Aqui também mostra que ele comete erros, que levam a certos prejuízos. E aí ele fica com medo do quê? Coisas que já aconteceram no passado da Rússia, em conflitos do passado, problemas internos do país mesmo lá do passado, se repitam aqui no presente de novo. Por causa do quê? Desses planejamentos que ele faz aqui, ó, que só leva a piores caminhos e repetição de erros. Porque ele é uma pessoa que, por mais que ele esteja cometendo erros, ele repete os erros por teimosia. É aquela cabeça tão calculista e psicopata de querer atingir um objetivo que não mede as consequências em volta. E isso é um perigo, tá? Infelizmente, ele está vibrando isso, gente. Mas, nesse momento, o que eu diria? Nesse momento, ele está prometendo mundos e fundos, que a coisa vai ser maravilhosa. Assim que eles conseguirem a vitória lá onde eles almejam, a coisa vai ser maravilhosa. Só que aqui mostra o decorrer das cartas que as coisas não vão ser maravilhosas, não. Tá? Não vão, não. Mas, mais uma vez, aqui mostra ele traçando os novos projetos e repetindo o erro, tomando prejuízo, se lascando e prejudicando o próprio povo do país dele. Pois é. Mostra ainda ele avançando feito um doido aqui, ó, em rumo a atingir seus objetivos dele, não medindo consequências. Lembra que eu falei que a carta do louco veio aqui no fundo, mostrando que é uma pessoa que chega a um ponto que não planeja mais, passa por cima de todo mundo? É o que mostra aqui embaixo de novo. Essas cartas confirmam todas aquelas três do fundo do baralho. Bem, ó, aqui fala mais uma vez de algumas coisas acontecem que fazem paralisar os planos dele. E ele tinha uns objetivos e ele é obrigado a parar. Parar porque aqui pode surgir questão de doença. Pode, mas não é bem essa situação. Parece que alguma coisa amarra
amarra os planejamentos dele e ele é obrigado a parar para arrumar outra coisa para poder continuar seguindo esse caminho. Então aqui fala muita coisa que trava os caminhos dele e ele é obrigado a parar. Ó, é uma pessoa inconsequente, gente. É uma pessoa que aqui aparece um caráter muito duvidoso, tá? Mais uma vez eu vim falando aqui, ó. Pode ser que gente de fora ofereça para ele recursos, ajuda. Em relação, de repente as pessoas querem até ofertar ajuda para ele naquele sentido que vamos sentar e conversar, Rússia, vamos negociar o que você quer, né? Ofertem isso para o Putin, sentar para negociar. Vamos te oferecer ajuda se você precisa de ajuda. Vamos conversar, vamos tentar resolver esse conflito. Mas aqui mostra que ele não quer. Ele não quer e não vai querer aceitar. Mais uma vez. Mesmo quando ele estiver com os caminhos fechados. Porque aqui mostra que os caminhos dele tendem a fechar. Tendem a fechar, ele fica sem saída nessa situação. Mesmo assim, ele não aceita ajuda externa. Ele não quer sentar para negociar. E por isso que ele fica replanejando outros caminhos para continuar esse plano maluco dele, bem psicopata, né? Repetindo os mesmos erros. E por quê? Porque ele quer conseguir aqui atingir os objetivos dele, se tornar... Cara, fala muito de economia esse jogo. É como se ele quisesse melhorar, se tornar um país muito rico, sabe? O país, o local... E aqui nós vemos uma matriarca de terra, uma matriarca de crescimento, prosperidade material. O que me veio na cabeça quando eu olhei ela e eu me lembrei da matriarca, mãe? O que lembro no passado como a Rússia era conhecida? Mãe Rússia? E é nesse tempo do que? Da União Soviética, né? Conhecida como a Mãe Rússia. Porque ela é como se fosse a mãe, a líder de todas as outras nações que unidas formavam a União Soviética. Cara, ele quer voltar no passado. Ele quer reformular o que tinha no passado. Por isso aqui, ó, o medo das coisas que deram erradas no passado se repitam agora e ele não consegue atingir essa prosperidade tão grandiosa que ele quer aqui sentar no topo, como eu falei, né? Ele tem um objetivo aqui, gente. É para a Rússia ir para o topo, ele ir para o topo. Mas não é só isso. Vai envolver outros países. Ele quer englobar outros países. Cara, esse homem é bem louco. Enfim, mas como eu falei, ó, é de um caráter tão duvidoso que vocês não têm noção. Aqui é o tipo de pessoa que faz intriga, tem inveja, envolve as pessoas só para testar, para ver o que dá e no que vai atingir. Eu já tinha visto uma energia num outro jogo passado do Putin, mais uma vez testando as pessoas, né? Tava muito naquele sentido, duvido quem que vem me peitar aqui. Tava muito nessa energia. E aqui mostra uma pessoa que usa os outros, envolve os outros e usa os outros para atingir os seus objetivos e atingir degraus, subir degraus. Meu português morreu agora. Enfim, ele usa as pessoas para subir de nível. E ele não mede consequências. Aqui fala muito sobre status. Ele quer medir poder mesmo, mas está muito naquela fria do status. Usar países, usar pessoas, subir de nível, subir na vida, subir de status. Usando as pessoas de forma assim, não tenho amor por você, não tenho empatia por você, não tenho nada por você. Você é apenas o degrau da minha escada. Eu vou subir por cima, passar por cima de você. Enfim, muito isso. Aqui, ó, quando vem essa carta aqui, essa energia, a pessoa tá com um caráter muito duvidoso. E o Putin, se você for ver essa carta não é ruim, mas ela tem um lado sombra, que ela não mede consequências para atingir o objetivo dela. Então, para isso, ela pode causar muitas feridas, muitas dores, sendo muito agressivo, muito aquela coisa fria, calculista, gelada, psicopata mesmo, né? E por que eu digo isso? Porque se junta essa carta com essa carta, lascou. Então, assim, o Putin é o tipo de pessoa que não dá pra gente dar as costas ou achar que tá tudo bonitinho, maravilhoso, que ele é de confiança, porque ele tá muito longe de ser uma pessoa de confiança. Tá muito longe, tá? Eu sei que muitas pessoas que veem esse vídeo vão pensar, tá, mas tudo que você falou é óbvio. Então, gente, eu estou falando só que aparece aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que vêm aqui no canal e ficam brabas, dizendo que quem não presta é o Zelensky. Enfim,
E eu já vi muita gente na internet defendendo o Putin, que o Putin é um herói. Eu vi gente dizendo que o Putin tá ligado às forças alienígenas para fazer uma limpeza no mundo, para se livrar dos reptilianos. Acho que foi isso que eu vi lá as pessoas falando. Tá muito longe disso, gente. Pelas cartas que eu já vi no outro jogo, o Putin está alinhado e, como se diz, com alianças com a espiritualidade negra. Tá? Isso já mostrou no outro jogo. Pelas cartas que vieram desse baralho aqui. O Putin não é essa coisa bonita que vocês estão, que muitos vêm aqui pintar. Não é, está muito longe disso. E ele está envolvido sim com espiritualidade negativa. O espiritual, pelo conjunto de cartas que eu vi aqui, o espiritual dele, para começo da conversa, não anda bom. O espiritual do Putin é ruim. Mostra que como se estivesse muito sombrio e mal acompanhado espiritualmente. Para começo da conversa, tá? E segundo nos outros jogos que eu vi através desse baralho, ele tem uma ligação com um lado negro da espiritualidade, que seria o quê? Os magos negros, enfim. Eu não posso dizer que são todos os reptilianos, por quê? Tem gente que insiste em dizer que tem os reptilianos bons e os ruins. A minha experiência, eu tive contato com um reptiliano só na vida, em viagem astral, numa missão, e não foi bom não, foi bem negativo e pesado. Então, mas tem aquele povo que diz que existem reptilianos bons. Eu não conheci, tá? Só deixo claro isso. Mas o que eu deixo mais claro ainda é a questão do Putin. Focar no assunto aqui agora. O Putin não está bem auxiliado espiritualmente. Para aqueles que acham que ele está fazendo bem. Não está. Está muito longe disso. Tá? O planejamento dele é bem terrestre mesmo. Tem nada de limpeza e bondade. Está muito longe disso. Tá, gente? Vamos ver agora como está a Rússia nessa coisa, porque eu vi aqui que tem tendências, né, a escassez, algum tipo de... A economia da Rússia que está em jogo, né? O foco dele é transformar a Rússia numa líder, né? Líder mundial em riqueza, prosperidade e um status muito grande. E ele como líder, né? Mas eu tô vendo aqui que parece que o povo da Rússia de repente começa a sentir algumas consequências dessas atitudes deles a partir do inverno. Quando que é o inverno da Rússia? Quando começa o inverno da Rússia? Não é no segundo semestre? Não é, deixa eu me lembrar. Não é a partir de ali setembro, outubro que começa o inverno da Rússia? Eu não lembro, gente, sério mesmo. Mas enfim, aqui mostra que quando chegar perto do inverno, vai começar a dar uma certa escassez e que a Rússia vai começar a ter que... O povo, né, vai ter que começar a se organizar em algumas regiões, enfim, com questão de escassez. Vamos lá. Vamos ver uma leitura em geral, né, para a Rússia agora. Ok. Aqui diz que a Rússia quer um recomeço, né, na vida delas, mas ele tá com pressa ainda, tá com pressa, quer novidades, tem pressa em fazer, realizar coisas, atingir objetivos. Aqui a Rússia, além de querer começar uma nova fase, está com muita pressa em realizar, ou seja, além de dar a movimentação para correr, iniciar e correr logo, né, com essa nova fase aí, eles também pensam muito em realização de certos objetivos, obviamente muito prósperos. Então aqui o foco energético do país, Rússia em si, é por questão de uma energia muito forte mesmo de recomeço. Tem novos planejamentos aqui, a própria população está tendo novas ideias. Ixi Maria, gente, a Rússia não está numa energia muito boa assim. Quando a gente olha a parte oculta da Rússia, tá? Ela não está muito bom. Vê a carta aqui do diabo, demonstrando que a Rússia está com uma ganância. Minha Nossa Senhora. É como se a Rússia estivesse com uma ganância de poder, de conquistas materiais. Não falei que o Putin estava aqui com um objetivo material muito grande? Pois é, olha o fundo de baralho aqui. O que nós vemos? Falando nisso, eu vi muitas cartas de espada no jogo do Putin. Inclusive esse 8 aqui, ó. E essas cartas têm a ver com karma, tá? Então eu diria assim, é como se o Putin começasse... pode ter karmas como se diz, a executar, pode ter, mas aqui eu diria até que ele está acumulando, começando a acumular karmas aqui nessa situação. Agora sobre a Rússia em si, mostra que a Rússia aqui
está muito gananciosa, tá? Está almejando conquistar coisas mesmo, atingir grandes objetivos, não mede consequências. Parece que a energia da Rússia veio muito assim, casadinha com a energia do Putin. Bem casadinha, tá? Bem combinando as coisas. Então, que a energia do país, né, em si, da Rússia, parece almejando muito poder, querendo atingir objetivos. E por mais que ela tenha muitas conquistas materiais nessa situação atual, e ela atinge patamares muito bons, vamos supor que consiga, tá? Mesmo assim não se sente satisfeita, mesmo assim não preenche, sabe? Não é o suficiente. Então mesmo assim eles vão querer mais e mais e mais, e esse é um perigo. E esse é um perigo, porque quando a pessoa entra nessa energia, seja a pessoa ou seja um país que entra nessa energia, ele pode ficar muito destrutivo. Passa por cima de qualquer coisa que tiver na frente, tá? Então aqui mostra eles querendo conquistar muito poder, né? Que estão muito gananciosos, uma ganância absurda que passa do normal, sabe? E aqui mostra que eles vão ter que começar a tomar decisões, decidir o que é, o que não quer, enfim, decisões até rápidas, porque eles estão com muita pressa em dar início a essas novas fases deles, de muita eles almejam riqueza, prosperidade, muito poder material, que tanto material como poder de status, poder de controle, poder de estar no topo do mundo. Mais uma vez, tá? Só que eles vão tomar decisões para ir logo avançar esses ideais, mas aqui mostra que há certas, como é que se diz, instabilidades nesse caminho deles, tá? Porque aqui mostra que a roda da fortuna vai começar a girar na Rússia. Então falamos aqui muito sobre questões de destino e karma da Rússia. E então quanto mais eles almejarem atingir esse poder, esses patamares, essas conquistas materiais, assim, de forma sem medir consequências, porque é o que mostra aqui, eles passando por cima de tudo, vai começar a roda da fortuna girar. E é aqui que vem empecilhos. Aqui mais uma vez mostra aqui terceiros interferindo no caminho da Rússia. Quando a gente fala terceiros, o que? Alguém que está no mesmo patamar de nível e grandeza. O que é? Países. Então aqui provavelmente países, líderes mundiais ou de tratados, enfim, vão começar a se unir e vai começar a interferir nessas grandes conquistas de poder que a Rússia almeja aqui. Vão começar a atrapalhar os caminhos da Rússia, tá? E aqui mostra a Rússia começando o caminho ficar dela bem lento, tá? Essa carta aqui, ela demonstra que a Rússia, primeira coisa, a Rússia precisa fazer uma cura emocional, pode ser emocional, enfim, lá do inconsciente deles, muito grande. Por quê? Porque isso pode estar até instalado no próprio povo da Rússia. O quê? Pode ser mágoas, pode ser coisas que aconteceram no passado, outros conflitos de guerra, disputas, né? E que isso gerou certas raivas, mágoas aqui dentro do coletivo emocional do país, né? E aqui eles pedem que a Rússia precisa se curar disso e se limpar disso. Para quê? Para seguir o país de uma forma mais saudável, né? Sem essas loucuras aqui que eles estão fazendo. Então, mas provavelmente eles não vão dar bola para isso. Então o que vai acontecer? O caminho da Rússia vai começar a travar por interferência aqui, pode ser de terceiros, assim, vivos, de carne, líderes, né, outros países, líderes de outros países, sim, mas aqui também tem interferência da espiritualidade, tá, gente? Aqui aparece a espiritualidade agindo. Aqui mostra que a espiritualidade trava os caminhos da Rússia, porque é como se Rússia, melhor você não agir assim, porque isso vai ser pior para vocês mesmos. Então é como se a espiritualidade começasse a tentar interferir nos planos da Rússia para segurar, para as coisas não acontecerem. Então aqui, ó, as coisas vão começar a ficar burocráticas, vão ficar lentas, vão aparentar estarem amarradas. A espiritualidade pede aqui que a Rússia faça uma grande limpeza, se cure das mágoas, dos ódios que vem guardando de outros conflitos lá do passado e vem se arrastando para agora. Que cure seu espiritual, porque aqui o espiritual não anda bom do país. É como se a Rússia, espiritualmente falando, ela estivesse sombria, estivesse mal acompanhada também. Não é só o Putin. O país em si não está muito bem energeticamente espiritual. Então aqui eles pedem limpeza, eles pedem que o povo se limpe também. E aqui eles mostram que eles vão começar a amarrar as coisas para a Rússia não deixar acontecer. Por quê? Porque se deixar acontecer vai piorar a situação.
E não vai ser só para a Ucrânia que piora, vai ser para a própria Rússia que vai piorar a situação. É o que eles indicam aqui. Então, a espiritualidade, para evitar dores de cabeça maiores, vai começar a travar a vida em geral da Rússia. Tá? Mas aqui mostra a Rússia vibrando numa energia de muita ganância, assim. Aquela obsessão, obsessão por conquista e poder. Conquista material, enfim. Olha, aqui aparece que apesar da Rússia estar muito gananciosa, querendo poder manter coisa, parece que apesar de tudo, eles têm um novos planejamentos aqui, que aparece aqui novidades, começando novo, né? E aparece aqui que apesar disso, eles fazem as coisas de forma muito honesta, naquele sentido que, independentemente de estar certo ou errado, eles realmente querem isso, eles estão sendo muito honestos com o emocional deles de verdade, os pensamentos deles de verdade, mesmo que estejam, digamos, no caminho errado, tomando escolhas ruins. Mas aqui mostra que eles são muito verdadeiros quando fazem até mesmo escolhas ruins que prejudicam eles mesmos ou prejudicam os outros países. São escolhas verdadeiras que eles fazem assim, muito honestos com os próprios sentimentos deles. Mas aqui mostra eles fazendo novos planejamentos que vai dar empecilhos aqui com outros países, tá? Vai dar problemas assim, pode ser problema de lei, pode ser problemas jurídicos, pode ser problemas de tratados. A Rússia tem tratados, acordos com vários outros países, seja para quesito comercial, né? E também há certos tratados no mundo entre países para evitar guerras, invasões, enfim, né? E o que acontece aqui? Esses novos planejamentos deles vai esbarrar nessas leis, vai esbarrar nesses tratados. Então aqui pede que cara, vai ter que fazer as coisas de forma honesta e voltar para um caminho de luz, porque esses caminhos que estão escolhendo não é bom, tá? Ixi, Maria. Enfim, aqui mostra que estão ficando até que é uma questão de tempo para eles executarem isso, mas também eles podem estar ficando sem tempo para fazer isso. Olha aqui, ó, a Rússia envolvida em conflitos, intrigas muito grandes, então provavelmente eles vão ter que responder para outros países, questão de tratados, como eu falei, né? Eles vão começar a ficar enrolados pela lei, pelos tratados, vão começar a ficar bem enrolados. Aqui mostra, bem no centro do jogo, mostra a Rússia muito envolvida em conflitos. Aqui pede que chegou o momento assim de fazer limpezas, né? Mais uma vez, ó, pedindo que faça limpeza. Até mesmo se eles quiserem melhorar o próprio caminho da Rússia, eles vão ter que mudar esses planejamentos, essa cabeça, mudar todas essas ideias que eles estão tendo, porque isso não vai ser bom para eles mesmos. Olha aqui, ó, veio 4 cartas. Olha, gente, o que eu acabei de falar? Precisa ser transformado. É como se a Rússia quisesse a vitória de algo, uma conquista muito grande, porque estão gananciosos, ao ponto de passar por cima de qualquer um, e inclusive prejudicar os próprios caminhos. E aqui mostra que eles vão começar a ficar muito encrencados perante os outros países, em questão de acordos comerciais, acordos de qualquer tipo de acordo de tratado que a Rússia possui com outros países, tá? Então aqui vai começar o conflito aí, eles vão começar a ser cobrados do que estão fazendo. E fora isso, fora esse conflito com a Ucrânia, eles têm mais uns planos aí aqui para colocar em execução. Até mesmo após derrubarem, digamos assim, a Ucrânia, que esse é só um comecinho. Eles têm outras coisas aqui para colocar em prática. O que acontece? Que mostra que eles vão ter que começar a lidar com o jurídico, a responder pelas porcarias que eles estão fazendo. Estão mexendo em conflitos, estão ficando sem tempo para lidando com essa situação, vão ficar sem tempo. Serão obrigados a começar a tomar uma mudança,
Por quê? Porque senão coisas grandiosas irão acontecer com eles. Mas é muito negativo. Ó. Aqui é escândalo envolvendo a Rússia. Se eles não mudarem esse caminho, tá, gente? Eles vão começar a ficar envolvidos aqui, ó, escândalos. Aqui o jurídico, lei, tratados, enfim, internacionais, o nome deles muito mal falados, é como se a fama da Rússia ficasse péssima. Eles ficassem muito envolvidos em conflitos, tanto os conflitos físicos aqui envolvendo a Ucrânia, como mal falados por outros assuntos que podem estourar público, causando grandes escândalos envolvendo o nome da Rússia. Escândalos feios, gente. Aqui é coisa feia, tá? E aqui eles vão começar a virar alvos de muitas pessoas. Quando digo pessoas, é países, tá? Eles vão ficar muito na... Eles queriam tanto o foco de se tornar os donos do mundo no trono, que aqui demonstra que, na verdade, eles vão atingir outro tipo de escândalo, tá? Eles vão ficar no topo, lá em evidência, mas por coisas negativas, tá? Então aqui pede que eles transformem ligeiramente para essas coisas negativas, na verdade, se tornarem coisas positivas e evitar todos esses conflitos, essas dores de cabeça, para eles seguirem por um caminho melhor, onde as coisas melhoram, eles atingem até sonhos e planejamentos deles, mas de uma forma positiva, vindo até melhorar no possível, porque aqui tem karma envolvido? Tem coisas ruins envolvidas? Tem, mas mais para frente, se eles conseguirem causar uma grande transformação aqui, limpar o que tem de errado, tanto no físico, mudar o comportamento deles aqui no terrestre físico, quanto limpar espiritualmente, porque aqui o país está contaminado espiritualmente, e os líderes políticos também. Aí o que acontece? Se eles conseguirem trocar essas energias por coisas boas, então eles começam a se livrar, se limpar de toda essa situação, transformam para algo mais honrado, onde eles realmente conseguem uma conquista. Aqui conquistas melhores, com uma grande melhora para o futuro, tá? As coisas melhoram para o futuro. Agora, se eles não mudarem esse comportamento, continuarem nisso, vai estourar muitos escândalos feios envolvendo o nome da Rússia, ao ponto que eles vão para o topo e ficam em evidência por coisas muito negativas, tá? Não é coisa boa não. E aqui vai começar várias cobranças por eles terem escolhido esse caminho, digamos assim, cobrança de outros países, dos tratados que eles fazem parte, tá? Então aqui vem consequências sim. Eu achei até que a Rússia ia estar com uma consciência mais bonita, tá? Honestamente eu achei que estaria. Mas pelo que eu tô vendo aqui o conjunto, é como se a Rússia fosse até uma extensão da cabeça do Trump. Extensão da cabeça do Putin, né? O Putin tá fazendo um monte de coisa errada, que é uma cabeça de doido. É como se o povo fosse na mesma ideia dele. E isso tá péssimo. Isso tá péssimo. Vai começar a ferrar com a própria Rússia num caminho em breve. Aqui há pouco tempo. E em breve é como se eles começassem a ficar meio enrolados nas próprias escolhas que fizeram. Se auto-prejudicando pelas próprias escolhas que fizeram. Tem saída aqui? Sim, ainda há tempo, tá? O tempo tá acabando. Mas ainda há tempo deles causarem uma transformações e escândalo ruim, enfim, na verdade se tornariam coisas honradas, que aqui fala para a Rússia fazer coisas honradas, né, em prol de melhorias no amanhã e finalmente uma grande conquista, apoios, envolvido com outros países de forma assim, se juntar a outros países em prol de coisas melhores, tá? Mas temos que esperar a Rússia, tipo assim, se toque, sabe? Que venha uma luz, que eles se toquem, se iluminem, percebam o que estão fazendo. Porque por enquanto aqui mostra que estão no caminho negativo. E se eles não mudam esse comportamento, terá consequências negativas para eles mesmos. Está aqui no centro do jogo. Vão começar a se ferrar eles mesmos pelas escolhas que fazem. Aqui mostra um homem de meia idade, bem intencionado, tentando ajudar nesses caminhos, tá? Fazer com que as coisas, digamos assim, sigam por outros caminhos, por caminhos melhores, tá? Aqui tem mulheres também que estão tentando ajudar nessa situação, provavelmente ligada à Rússia ou Putin, enfim. Por quê? Para superar esses momentos de dor e sofrimento. Aqui tem karma envolvido, cara. Aqui nessa situação da Rússia tem muito karma envolvido. E o que acontece? Quanto mais você mexe numa situação, porque você tem ódio, mágoa no passado, enfim, e você tenta fazer conquistas passando por cima de tudo,
acaba se tornando uma coisa muito pesada, tá? Em vez de quitarem o karma que tinha, na verdade aumentam e pioram a situação, tá? Então que eles pedem que tenham cuidado no que fazem, nas escolhas que fazem, porque senão vai ser muito sofrimento, fica muito pesado. Apesar que há pessoas perto do Putin ou que tentam entrar em contato com ele para fazer com que ele mude a ideia, mude a cabeça, mudem os comportamentos, né, e sigam para um caminho de luz, mas, né, aqui há muita ganância envolvida, tá? Aqui parece que eles querem ficar ricos em cima das costas dos outros, que eles querem sentar no topo do mundo, passando por cima de qualquer um, esmagando todo mundo. Só que mostra que se eles continuarem nesse caminho, a própria Rússia vai começar a se afundar em escândalos, em porcarias que vão vir à tona, e o efeito vai ser o contrário. Eles sentam no topo do mundo, mas com uma péssima imagem, péssima fama, e os caminhos todos fechados, tá? Então aqui dá tempo ainda de mudar. Aqui eles têm livre-arbítrio ainda para fazer a mudança que necessita. Mas tem que ver se eles vão conseguir acordar a tempo e fazer as mudanças eles mesmos, tá? É isso que a gente tá torcendo, que eles acordem e parem com essas coisas. Tá, ok, agora vamos ver a Ucrânia, né? E o Zelensky. Para sermos justos, né, gente? Porque tem pessoas que vêm aqui, como eu falei, não gostam do Zelensky, aí ficam bravos porque eu estou falando do Zelensky e que eu falo muito mal do Putin e não falo do Zelensky. Então, para não ser injusta com ninguém, né, estou fazendo aqui a leitura dos dois lados, tá bom?